quando a gente continua vendo em Gênesis qual é a descrição do ideal do ser humano para a Bíblia, que acontece lá na criação, a gente percebe que existe um terceiro elemento. O terceiro elemento é o homem em harmonia com o próprio homem, com o próprio ser humano, no caso, a mulher, com o seu semelhante. Lá em Gênesis 2, no verso 18, você tem lá Deus falando, dando uma descrição do que Eva deveria representar para Adão, ou seja, do que a mulher, o gênero feminino, deve representar para o homem, para o gênero masculino. E diz lá: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. A expressão uma ajudadora idônea pode não querer dizer muita coisa em português, mas no original esse texto ele tem uma riqueza e uma profundidade bem acentuada. A expressão em hebraico é ezer kinegdo, ajudadora que lhe corresponde, que esteja em frente a ele, de frente a ele. A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é a palavra ajudadora, a palavra ezer. A palavra ajudadora pode querer ter a conotação em português de algo que é inferior, porque quando a gente se refere a um ajudante, normalmente o ajudante é alguém que é subordinado àquele que ele está ajudando, que ele é inferior àquele que ele está ajudando. Só que essa palavra ezer não tem essa conotação no texto bíblico, muito pelo contrário. A palavra ezer, que significa ajuda, ela muitas vezes se refere a Deus na Bíblia. Você tem, por exemplo, aquele ajudante de Abraão que chamava Eliezer. O nome dele significa meu Deus. Eli é ajuda, Ezer. Você tem, por exemplo, aquela pedra chamada Ebenezer. A pedra Eben, a pedra Ezer, de ajuda, porque significa que até aqui Deus nos ajudou. Deus foi o nosso Ezer. Então é muito mais fácil você justificar uma superioridade com essa palavra Ezer do que uma inferioridade, ao contrário de muitos homens que têm uma interpretação de que o ideal divino é de que a mulher seja inferior ao homem. E tão interessante quanto essa primeira expressão, Ezer, é a segunda expressão, kinegdo. A expressão kinegdo vem da palavra neged, que significa estar de frente. Essa palavra pode ser entendida de várias maneiras. Primeiro, o fato dela estar de frente a ele significa que ela está numa condição de igualdade a ele. A palavra neged pode ter inclusive a conotação de confronto. A mulher, ela tem um certo confronto com o homem. Isso coloca em tensão a expressão kinegdo e a expressão ezer. Elas estão em tensão. Significa que ao mesmo tempo que a mulher é uma ajuda, ela também é um confronto. O ideal não é que o homem e a mulher não tenham divergências, porque eles são diferentes, eles divergem em vários aspectos. Essa divergência deve ser uma ajuda, deve ser algo bom. Ou seja, a mulher ao mesmo tempo é igual e é diferente do homem. E essa igualdade e essa diferença não tem uma implicação de hierarquia. A mulher é Ezer em relação ao homem, assim como Deus é Ezer em relação a Israel. Não é uma questão de superioridade e inferioridade, é uma questão de complemento, é uma questão de harmonia. Harmonia mesmo quando há um confronto, mesmo quando há uma divergência. Eles são diferentes, mas eles estão em harmonia. E a mulher tem em relação ao homem uma relação parecida que o homem tem em relação à terra. Assim como o homem é o guardião da terra, porque ele foi criado a partir da terra, a mulher é o Ezer do homem, porque ela foi criada a partir do homem. A sua origem define a sua missão. Esse é um padrão que a gente encontra nessa narrativa de Gênesis. E o fato do homem ter sido criado da terra, isso tornar o homem, trazer uma intimidade do homem com a terra, acontece também no caso do homem e da mulher. Quando Adão vê a mulher, ele pronuncia um pequeno poema que aparece lá em Gênesis 2, verso 23, que diz assim:
esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Esse também é um versinho que em português ele não quer dizer muita coisa, mas em hebraico aparece aí pela primeira vez uma palavra diferente para homem. Até agora a palavra para homem é a palavra Adam, que é a palavra genérica para ser humano. Adam pode querer dizer tanto homem quanto mulher. No caso específico de Gênesis, Adam se refere ao homem, porque ele é Adam também é o nome do primeiro homem, Adão. Mas agora quando Adão diz esse poema, ele diz ela vai ser chamada mulher, ou varoa, dependendo da tradução, porque foi tirada do homem. A expressão em hebraico é, ela será chamada Isha, porque foi tirada do Ish. Você tem agora uma expressão, que é a expressão Ish, que é uma outra expressão para homem, para ser humano, só que agora você tem uma derivação feminina dessa mesma palavra. Você tem Ish e Isha. Pela primeira vez você tem uma palavra se referindo ao ser humano que tem uma diferenciação de gênero. Os dois são a mesma coisa, os dois são Ish. Uma é Isha e o outro é Ish. E a palavra Ish, ela deriva da palavra Anash, que traz uma perspectiva diferente para o ser humano, que ela tem até uma conotação de fraco e dependente. Ela traz uma perspectiva social para o ser humano agora. O ser humano agora não é só Adam, no sentido do gênero humano que domina a Terra. Agora o ser humano também é Ish e Isha. São duas criaturas que são fracas, são dependentes, elas precisam um do outro e derivam uma da outra. E essa relação íntima entre homem e mulher, elas aparecem lá em Gênesis 2, o verso 24. Portanto, se deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Notem esse padrão que aparece na narrativa de Gênesis. Antes era um só, Adão. Desse Adão se fez dois, Adão e Havá, Eva. E agora o texto está falando que o ideal é que esses dois voltem a se tornar um só de novo. Essa separação que acontece na criação da mulher tem apenas o ideal de que eles se tornem a ser uma coisa só de novo. De um se faz dois, e desses dois se faz um. E esse é o texto que o próprio Jesus usa, como a gente falou no primeiro vídeo, acerca da busca do Éden, para dizer como essa junção entre homem e mulher não deveria haver mais separação. E o verso 25 tem mais uma expressão de como esses dois, que eram uma só carne, eles mostram uma intimidade tão grande. Ambos estavam nus, o homem e essa mulher não se envergonhavam. A nudez não causava um estranhamento, nem uma vergonha em relação um ao outro, porque os dois se viam como iguais, como uma mesma criatura separada em corpos diferentes.